Esses são os 12 apóstolos em um mapa. Seguiremos seus passos para descobrir onde pregaram, como viveram e como morreram. Mas comecemos com o primeiro em nossa lista, Tiago, o menor. Também chamado Tiago, filho de Alfeu, foi um líder-chave na igreja de Jerusalém e passou sua vida servindo aos crentes, na mesma cidade onde tudo começou. Segundo a tradição, ele foi um dos pilares do concílio mencionado em Atos 15 e autor da carta de Tiago. Ele não viajou para longe, seu campo de missão foi Jerusalém e também seu local de morte, pois lá foi martirizado, apedrejado por líderes religiosos que o acusaram de blasfêmia. Apesar de ter se movido por regiões próximas e de ter entregado sua vida pela causa, a distância que percorreu desde Jerusalém não foi muita. Mas isso muda com o próximo em nossa lista, no João. O discípulo amado foi o único dos 12 que, segundo a maioria dos registros históricos, não morreu, martirizado. Depois de pregar em Jerusalém junto com Pedro, foi se deslocando para o oeste até se estabelecer em Éfeso, uma cidade estratégica da Ásia Menor, a atual Turquia. De lá pastoreou a igreja nascente e escreveu algumas de suas cartas, mas sua jornada não terminou ali. Por proclamar o evangelho, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse e, segundo a tradição, morreu, mas não crucificado, decapitado ou apedrejado, mas sim de idade avançada, tendo visto e escrito o fim dos tempos. Número 3, Judas Tadeu. Frequentemente esquecido por compartilhar o nome com o traidor, Judas Tadeu foi o oposto, um discípulo fiel até o fim. Pregou primeiro na Judéia e Samaria, mas sua jornada não terminou ali. A tradição mais aceita o coloca na região da Mesopotâmia e depois na Medo-Pérsia, o que hoje conhecemos como Irã. Alguns escritos armênios antigos até o chamam de o Iluminador do Oriente. Seu destino final foi a cidade de Susa, onde, segundo se conta, foi martirizado por se recusar a prestar culto aos deuses persas. Mas Judas não estava sozinho, pois foi acompanhado pelo próximo apóstolo em nossa lista, Simão, o Zelote. Simão não era um homem comum. Antes de seguir Jesus, fez parte de os Zelotes, um movimento nacionalista judeu. Daí seu nome. Os Zelotes estavam dispostos a lutar para libertar Israel da escravidão do jugo de Roma, mas sua verdadeira revolução chegaria depois como apóstolo do Filho, do homem. Após a ressurreição de Jesus, algumas fontes o colocam pregando no Egito, outras na Líbia, e até há quem diga que ele chegou às Ilhas Britânicas. No entanto, a tradição mais firme também o situa na Pérsia como companheiro de Judas Tadeu. Ambos foram executados brutalmente por se recusarem a renunciar a Cristo. E embora seus nomes ressoem muito pouco na mente de nós, os cristãos modernos, sua fidelidade ficou gravada na história e sua jornada de Jerusalém a Susa os levou a percorrer cerca de 1.500 quilômetros. Agora, por que Jerusalém é nosso ponto de partida? Bem, é que nesta cidade tudo começou e de lá o evangelho se expandiu. Não foi apenas o local da crucificação e ressurreição de Jesus, mas também o lugar onde o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Ali nasceu a igreja. Foi nesta cidade que Jesus deu a grande comissão. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cada um dos apóstolos partiu deste mesmo centro geográfico, espiritual e profético para levar a mensagem que mudaria o mundo. E alguns, inclusive, chegaram mais longe do que você imagina. Mas vamos agora com o próximo apóstolo da nossa lista, Yunus, Filipe. Filipe foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Originário de Betsaida, destacou-se desde o início por conectar outros com o Messias. E essa mesma vocação evangelística marcou sua vida até o final. Um dos momentos mais significativos ocorreu no caminho de Jerusalém, a Gaza, onde encontrou um eunuco etíope lendo o livro de Isaías. Filipe se aproximou, explicou-lhe que esse texto profético falava de Jesus e o batizou ali mesmo. Muitos consideram este fato como o início do cristianismo na África. Depois desse encontro, Filipe pregou em Cesareia e na Ásia Menor, estabelecendo-se em Hierápolis, que é um lugar localizado na atual Turquia. Lá, ele compartilhou o evangelho com tanto fervor que até mesmo a esposa do governador romano se converteu, o que algum tempo depois provocaria sua prisão e crucificação. De Jerusalém a Hierápolis são cerca de 1.500 quilômetros, mas para Filipe cada passo foi guiado por Deus. O próximo apóstolo em nossa lista é talvez o mais famoso dos 12, Simão, Pedro. Pedro não era acadêmico, não era zelote, não era revolucionário, não era um sacerdote, era um simples pescador, impulsivo, corajoso, às vezes desajeitado, mas profundamente fiel.
Pedro também foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e também um dos mais próximos durante seu ministério. Ele o viu caminhar sobre a água em primeira mão, presenciou a transfiguração e até cortou a orelha do servo do centurião, naquele dia em que Jesus foi preso no Getsêmani. Mas também foi ele quem o negou 3 vezes e mesmo assim foi restaurado com amor por Jesus, que após ressuscitar lhe deu uma missão muito clara: apacenta as minhas ovelhas. Após o Pentecostes, Pedro se tornou o líder natural da igreja nascente. Pregou em Jerusalém com poder, curou enfermos, confrontou o sinédrio e os líderes religiosos e até foi libertado milagrosamente da prisão. Mas seu chamado o levaria mais longe, muito mais longe, pois os primeiros escritos o situam viajando para Antioquia, um dos centros cristãos mais importantes do século I, e depois, segundo a tradição mais firme, em Roma, o coração de todo este império. Lá, entre as sombras do Coliseu e a capital deste império sombrio, Pedro continuou pregando a verdade. Fundou diversas comunidades, escreveu cartas e enfrentou perseguição sob o reinado de Nero. Foi preso e condenado a morrer crucificado, mas pediu para ser executado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer como seu senhor. Hoje muitos acreditam que seus restos descansam sob a Basílica de São Pedro, construída onde se erguia o circo de Nero. O evangelho se expandia sem pausa por todo o mundo antigo e antes de te mostrar o apóstolo que mais longe chegou com a mensagem de Jesus, tenho que continuar com nossa lista, porque o próximo é um dos mais queridos de todos os apóstolos, Mateus. Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos. Aos olhos de seu povo, um traidor, alguém que trabalhava para os opressores e que se beneficiava do sofrimento dos seus. Mas Jesus o olhou, o chamou e Mateus deixou tudo para trás. Esse gesto de graça marcou o início de uma transformação radical, porque Mateus passou de ser um coletor de dinheiro, um cobrador de impostos, a um coletor de almas. Mas seu ministério não parou por aí, porque após a ressurreição, Mateus ficou um tempo pregando na Judéia, embora logo empreendesse uma viagem ao sul para uma terra distante e espiritual, Etiópia. Lá, ele teria continuado o trabalho iniciado pelo eunuco etíope, aquele alto funcionário que Filipe converteu em Atos 8, fortalecendo a nascente comunidade cristã. A igreja etíope também afirma que Mateus realizou um milagre notável, ressuscitando o filho do rei egípcio, o que provocou a conversão da família real e de boa parte do reino. Este ato desencadeou um avivamento na região, mas também despertou oposição, já que, segundo a tradição, Mateus foi assassinado com uma lança enquanto adorava Din com seus irmãos. O ataque foi motivado por uma facção pagã que se recusava a abandonar seus antigos deuses. Seu sangue derramado longe de casa misturava-se com a terra da Etiópia como testemunho de sua fidelidade. Agora, de Jerusalém à Etiópia há pelo menos 2.400, 2.500 quilômetros de distância. E quero que entendamos um pouco isso, porque essa é a distância que separa Medellín da cidade do México. Estamos falando, esses seguidores de Jesus percorriam essas distâncias sem trens, sem estradas asfaltadas, sem aviões, de camelo, em burro, para levar a mensagem de Jesus. Uma completa loucura. E se falamos de loucos, não podemos nos esquecer do próximo apóstolo em nossa lista, André. André literalmente foi o primeiro a seguir Jesus. O Evangelho de João nos diz que antes mesmo de Pedro conhecê-lo, seu irmão André já havia ouvido João Batista e reconhecido em Jesus o Messias. Encontramos o Cristo. Esse fogo do primeiro amor nunca se apagou em André, porque após a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, ele começou a pregar em Jerusalém, mas rapidamente sua missão o levou para o norte. Passou pela Ásia Menor e depois pela Grécia, onde a maioria dos relatos concorda que ele terminou sua vida. Morreu na cidade de Patras, crucificado em uma cruz em forma de X, que mais tarde seria conhecida como a Cruz de Santo André. Disse que ele foi amarrado e não pregado para prolongar seu sofrimento, e que pregou de lá durante 2 dias antes de morrer. Mas o mais fascinante da história de André não é apenas seu fim, seu martírio, mas os lugares aonde se acredita que ele chegou, porque vários testemunhos antigos, especialmente os da tradição ortodoxa, o situam viajando além do mundo greco-romano, adentrando-se em uma região vasta e pouco civilizada chamada Sítia. Esta terra inclui o que hoje seria a Ucrânia, o sul da Rússia, a Geórgia e parte do Cazaquistão.
Se esta tradição for verdadeira, e muitas igrejas sustentam que sim, André pregou para tribos nômades, provavelmente usando tradutores, e se expôs a perigos extremos, cruzando mais de 2.600 quilômetros desde Jerusalém. Por isso, ele tem sido considerado ao longo dos séculos como o fundador espiritual da igreja na Europa Oriental. E se você acha que André chegou longe, espere para ver o próximo em nossa lista, Bartolomeu. Mas antes, quero que falemos sobre o elefante na sala. Até agora no vídeo mencionei várias vezes a frase, segundo a tradição. Agora, o que isso significa especificamente? Bem, a realidade é que, além dos relatos bíblicos diretos, grande parte do que sabemos sobre as viagens e o destino final dos apóstolos vem de antigas tradições, de escritos dos primeiros historiadores da igreja e da memória coletiva das comunidades cristãs que oralmente foram compartilhando seus testemunhos. Essas tradições nem sempre são verificáveis com a precisão de um registro contemporâneo, mas nos oferecem um vislumbre, uma janela para o alcance que esses pioneiros tiveram. Acho lindo pensar que a vida dos apóstolos deu um testemunho tão grande que ficou gravada no coração de todas as gerações que, através do tempo e do espaço, foram repetindo e compartilhando suas histórias. Mas é claro que a tradição tem uma margem de erro importante e, embora algumas pareçam ser mais precisas que outras, a verdade é que nenhuma está à altura da palavra de Deus. Portanto, sim, toda vez que eu disser segundo a tradição, leve com cautela porque não está 100% verificado. Vamos agora sim ao próximo da nossa lista. Bartolomeu. Este é um dos apóstolos mais misteriosos, sem dúvida. Nos evangelhos quase nada é dito sobre ele, além de seu nome e sua associação com Filipe. Alguns estudiosos acreditam que Bartolomeu é o mesmo que Natanael, o homem a quem Jesus disse: "Eu te vi quando estavas debaixo da figueira", embora não haja um consenso total. Mas o que sabemos é que uma vez que recebeu o Espírito Santo, este apóstolo empreendeu uma missão extraordinária para o leste. Primeiro, ele pregou em regiões como Licaônia e Frígia, atual ponto Turquia, mas sua viagem continuou na Armênia, onde ele teria fundado a Igreja Apostólica Armênia, na distante terra da Índia. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, Bartolomeu chegou à costa ocidental da Índia e deixou lá uma cópia do Evangelho de Mateus, escrita em hebraico, na região que hoje é conhecida como Kanyakumari. Alguns textos até mencionam que suas palavras impactaram sábios hindus e a nobreza local. Quanto à sua morte, os relatos mais antigos e coincidentes o situam de volta na Armênia, onde foi martirizado brutalmente. Disse que ele foi esfolado vivo e depois decapitado por converter o rei Polímio ao cristianismo, provocando a ira dos sacerdotes pagãos. É por isso que na arte cristã ele é frequentemente representado segurando sua própria pele, como na famosa pintura de Michelangelo, na Capela Sistina. Então, se falamos da Índia, o discípulo que mais se aventurou por lá é o próximo em nossa lista, Tomé. Tomé é lembrado principalmente por uma coisa: sua dúvida. Foi ele quem não acreditou quando os outros disseram que Jesus havia ressuscitado. Ele quis ver, quis tocar, quis comprovar, e Jesus, em sua infinita misericórdia, concedeu-lhe esse desejo. Mas longe de ser um incrédulo crônico, a história de Tomé após a ressurreição nos mostra um homem de muita fé e coragem. Tanto é que, segundo uma antiga tradição cristã muito respeitada, Tomé levou o evangelho ao extremo oriente. Alguns o registram pregando primeiro na Síria, depois na Pérsia e finalmente na Índia. Sim, 4.000 quilômetros separam Jerusalém da costa sudoeste do subcontinente indiano. Lá, ele fundou várias comunidades cristãs, especialmente na região de Kerala. Até hoje, existem crentes que se autodenominam cristãos de Santo Tomé, afirmando descender diretamente daqueles que ouviram o evangelho de seus lábios. Mas o trabalho de Tomé não foi fácil. Segundo a tradição, ele foi martirizado na atual cidade de Chennai, em uma colina, que hoje leva seu nome. Disse que ele foi atravessado por lanças de soldados locais. Enquanto orava, seu túmulo foi venerado por séculos e é um dos poucos lugares fora do mundo ocidental onde se afirma com tanta convicção que um apóstolo viveu e morreu ali. Mas Tomé não foi o discípulo que chegou mais longe, porque há um que, segundo a tradição, percorreu um pouco mais de 4.000 quilômetros para levar o evangelho. O número 11, o último em nossa lista. Mas antes de mostrá-lo, há algo que devemos resolver. Se os apóstolos eram 12, por que em nossa lista só há 11? Bem, porque um deles não fez parte da expansão do evangelho. Falamos de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus,
Judas acabou tirando a própria vida pouco depois de entregar seu mestre. Embora tenha sido parte dos 12 originais, sua história não continua. Com a missão apostólica. Em seu lugar, os discípulos, após a ascensão de Jesus, se reuniram para buscar alguém que ocupasse esse lugar vazio. E assim, em Atos 1:26, lançaram sortes e escolheram Matias. Ele foi contado entre os 12, mas ao contrário dos demais, quase não temos relatos claros de seu ministério. Algumas tradições o colocam pregando na Etiópia, outras na região da Capadócia, ao norte de Israel. Mas o certo é que sua obra missionária não foi registrada com o detalhe da dos outros apóstolos. E é por isso que neste percurso nos concentramos nos 11, cuja marca no mapa foi mais evidente. Agora sim, chegou o momento de falar do apóstolo que foi mais longe. Tiago, o maior. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e também um dos mais próximos a ele. Ele esteve presente em momentos-chave como a transfiguração e a oração no Getsêmani, mas o que poucos imaginam é até onde o seu chamado o levou. Após a ressurreição, a tradição mais firme diz que Tiago viajou para o oeste, até o que na época era considerado o fim do mundo, Hispânia, a atual Espanha. Concretamente, muitos situam sua missão evangelizadora na região da Galícia, no noroeste do país. Naquela época, apenas os mais valentes se aventuravam tão longe, cruzando tribos pagãs, terras hostis e um mar de perigos. Embora sua missão na Espanha não tenha sido extensa, dizem que ele não converteu muitos, mas o impacto foi tão grande que se tornou lenda. Segundo a tradição, depois de pregar na Península Ibérica, Tiago retornou a Jerusalém, onde foi preso e se tornou o primeiro apóstolo martirizado, decapitado por ordem de Herodes Agripa. Sim, ele foi o primeiro dos 12 a derramar seu sangue por Cristo. Mas a história não termina aí, pois conta-se que seus discípulos recolheram o corpo e o levaram de volta à Galícia, onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela, um dos principais centros de peregrinação do mundo católico. Mas sua história mistura fatos com tradição oral e, como te disse, isso pode estar errado. Não está 100% verificado. O que está verificado é que sua figura continua viva na fé de milhões de pessoas, séculos depois. Mas espera, porque há um homem que, embora não tenha feito parte dos 12 originais, é talvez quem mais viajou para levar a mensagem de Jesus. Seu nome, Paulo de Tarso. E se você gostou deste vídeo dos 12 apóstolos e quer que continuemos com esta série, comente a palavra Paulo aqui embaixo para saber se você gostaria que dedicássemos um vídeo completo às suas viagens. E se gostou deste conteúdo, garanto que vai te encantar, pois investigamos a fundo a vida de Jesus. Aqui você pode ver claramente todo o contexto cultural e geográfico de seu ministério, o gênesis do que acabamos de ver com a igreja primitiva e os apóstolos. Não perca!